Os novos ares dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos é tão importante nesse jogo? E por que eu acredito que a eleição do Trump é que está fazendo, né, a PF do Alexandre de Moraes acelerar e ir para cima do Jair Bolsonaro? Né? É porque o Trump vai tomar posse dia 20 de janeiro. E a gente já viu essa acelerada do tribunal em outras oportunidades. Quando o Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE, que dá um tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, fala missão dada é missão cumprida. Lembra? Quando ele vai tomar posse, na posse do Lula lá no TSE, ele fala missão, diplomação, fala, missão dada é missão cumprida, baixa um tapinha ali no Alexandre de Moraes dá uma risadinha e tal. Então, antes de sair do TSE, o Benedito Gonçalves ele também acelerou para tentar condenar ao máximo o Bolsonaro. E aí, além daquela primeira condenação esdrúxula, que foi com base no encontro com embaixadores, ali foi tido abuso de poder político. E aí eu pergunto para você, embaixador estrangeiro vota para presidente do Brasil? Não. Mas, algumas semanas antes, o então presidente do TSE, ministro Edson Fachin, fez uma reunião com embaixadores para falar de eleição, e não é atribuição constitucional dele, mas sim atribuição constitucional do presidente da República, porque em última análise o embaixador ele representa o presidente do seu país aqui no nosso território. O Fachin se reuniu com embaixadores e pediu a eles que fosse reconhecido prontamente o presidente eleito, o resultado que saísse, né, fosse divulgado pelo TSE. Isso daí é por quê? Será que ele já sabia quem é que ganharia a eleição? Será que o Fachin estava querendo que o Jair Bolsonaro fosse eleito presidente e dizendo aos embaixadores, olha, reconheçam logo o resultado, para talvez não dar chance para contestações, para que a comunidade internacional coloque pressão e para todo mundo reconhecer a vitória daquele candidato? Não sei. Perguntas que ficam no ar aí. Mas o Fachin pediu isso aos embaixadores. E aí o Bolsonaro ele fez uma reunião semanas depois, não somente chamando os embaixadores, mas convidou o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que não foi porque ele não quis nesse encontro. E Bolsonaro levantou, né, uma série de questões relativas ao processo eleitoral brasileiro, que tem muitos problemas, pode ter certeza. Tem gente que vota muito depois das 5 horas. Na Bahia, então, ó, tá cheio de gente na Bahia que vota depois das 5 horas. Tem que ser feita uma auditoria para ver a escolha desses mesários. Há muita gente que diz que certos sindicatos têm influência na escolha de mesários. E os mesários sempre são os mesmos, não há uma oxigenação. E tem muita coisa acontecendo. Então, com essas suspeições todas, o PL, na figura do presidente Valdemar Costa Neto, entrou com uma ação no TSE para pedir investigação com base numa auditoria paralela que ele fez das eleições. Isso daí está dentro da lei. É papel de um partido fiscalizar as eleições e fazer esse tipo de trabalho. Tal qual o PSDB fez lá em 2014, quando o Aécio perdeu para Dilma e o Carlos Sampaio, eu lembro de uma entrevista, né, junto com outros tucanos do PSDB, falando que não era possível fazer uma auditoria das urnas, porque aquelas urnas eram simplesmente impassíveis de auditoria. O TSE nega, fala que elas são auditadas. Só que o que falam por aí é que o próprio software, ou a própria empresa que faz a urna eletrônica, que audita a urna eletrônica. Isso é tipo o seguinte, é tipo você perguntar para o PCC se tem problema de contabilidade na boca de fumo. Peguei pesado. Vamos voltar no exemplo. É tipo a Ambev querendo fazer uma auditoria das contas da Ambev, chamando uma terceirizada da Ambev para ver aquilo dali. É claro que isso daí nem sequer, por conceito, é tido como auditoria. E é por isso que a gente luta pelo voto impresso auditável. Porque ele é o meio para o fim principal, que é a contagem pública dos votos.